Senhor presidente, aqui nessa tarde de segunda-feira, chamar a atenção exatamente para esse ponto que a senadora Ana Amélia fazia referência a partir de um problema localizado, né? Simplesmente, senadora Ana Amélia, em todos os cantos do Brasil, não é só uma coisa do Rio Grande do Sul, portanto, essa é uma reclamação, mas que vem exatamente numa hora em que nós estamos até dando passos significativos para consolidarmos essa questão do chamado pacto, o novo pacto federativo. Ou até eu diria, firmar de uma vez por todas um pacto federativo, que eu não sei se isso existia, ou melhor, se isso existe. Né? O que nós assistimos ao longo de toda essa trajetória foi uma política que se batizou muito de guerra fiscal, mas que eu diria até que foi uma política muito de isolamento das regiões de forma muito contundente. Mesmo o Rio Grande do Sul, com suas proximidades ali do Sudeste, proximidades até do ponto de vista industrial, mas o Rio Grande do Sul foi ultra punido. O Paraná, com todas as suas, eu diria, investidas, também sofreu bastante. E Santa Catarina mais ainda. A Santa Catarina adotou uma política, por exemplo, de pulverização dos parques tecnológicos e apostando exatamente na possibilidade de desconcentrar a indústria e efetivamente fazer o Estado crescer. Mas, às vezes, o que é a proximidade do grande centro que se apresenta como virtude pode até ser um verdadeiro desestímulo. Então, portanto, a presença ali de São Paulo terminou, de certa maneira, criando um ambiente de dificuldades para essa questão. Então, nós retomamos esse debate aqui em 2011, com a primeira questão que foi o ICMS importação. Então, criamos já, eu diria, o caminho. Naquele momento, Santa Catarina e Espírito Santo até reclamaram muito mais, foram os estados até mais penalizados, por isso até chegou-se a discutir um tratamento diferenciado para esses dois estados, e aí nós abrimos essa guerra para tentar resolver o problema que eu queria chamar muito mais das incertezas jurídicas para o desenvolvimento que qualquer outra coisa. Então, hoje nós temos um projeto de convalidação dos benefícios na Câmara dos Deputados, que nós precisaríamos, inclusive, fazer isso andar. No caminho de volta, a gente pegar todo o trabalho que nós fizemos aqui no Senado em relação a isso e cobrar do governo um posicionamento. Na quinta-feira próxima passada, o ministro Levi recebeu diversos senadores, eu não pude participar da reunião, até por outras tarefas aqui, dentre elas a instalação da MP que trata do eletrointensivo, mas o ministro sinalizou com a possibilidade já de apontar os chamados recursos. Portanto, se discute hoje repatriar esses recursos que estão no exterior, e, portanto, destiná-los para bancar o fundo. A grande coisa que tem aí, senadora Ana Amélia, que me preocupa, e, aliás, que preocupa a todos, é a desconfiança no cumprimento, inclusive, dessas ações. Olha que todos os governadores com os quais a gente tem conversado, eu ainda não tive a oportunidade de bater um papo com o governador Sartori, que assumiu há pouco tempo, mas tive durante toda uma jornada, conhecendo de perto os problemas do Rio Grande do Sul, conversando com o ex-governador Tasso Genro. E fiz essa conversa com o governador Anastasia, ainda quando estava em Minas, fiz essa conversa com o governador Geraldo Alckmin no período passado, que até depois daquele ato nosso aqui na Bahia, botaram lá que eu já estava no ninho dos tucanos. Amanhã até vou receber o prefeito de Salvador para discutir esse tema também. Daqui a pouco ele vai dizer que eu já estou até em parceria com a CM Neto lá em Salvador. Então as pessoas ficam misturando as bolas. Assim como converso com o prefeito, conversei aqui na frente com o prefeito de Belo Horizonte, que é o presidente da Frente dos Prefeitos de Capitais e Cidades com população maiores, os de maiores população. Então, portanto, acho que é importante a gente tirar essa desconfiança.
E a desconfiança vem, por exemplo, todos os governadores me dizem isso. Eu participei ativamente das reuniões com o secretário de Fazenda e, na época, o Ministério da Fazenda, que era pilotado pelo secretário executivo. Essas reuniões era o secretário executivo que tocava, que é, coincidentemente, hoje, o secretário de Planejamento, Nelson Barbosa. Então, assim, todos os governadores me dizem assim, vamos repetir Lei Candir? Então, portanto, estados como o Pará, cuja questão da Lei Candir, eu diria até que é na veia, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo, nós do Nordeste até não temos um peso tão grande. A Bahia recebe uma soma razoável da Lei Candir, mas para a gente é muito melhor o inverso. Portanto, essa desconfiança, ela fez com que governadores optassem por dizer o seguinte: nós vamos criar as condições para a existência dos fundos. Nos dando a garantia disso, o ministro Levi teve quinta-feira com os senadores e agora há pouco o senador Renan me disse que esteve com ele hoje e ele está disposto a mandar essa peça para cá, via medida provisória, criando de uma vez por todas esse programa para repatriar os recursos e garantindo os recursos para os fundos. Aí nós temos que, efetivamente, vencer essa etapa da desconfiança. Essa semana tem reunião do CONFAS. O ministro deve ir para a reunião do CONFAS. Os governadores do Nordeste vão se reunir no dia 17, sexta-feira, na cidade de Teresina. Portanto, uma oportunidade para dialogar com esses governadores. E aí, aqui no Senado, eu conversava agora há pouco com o presidente Renan, que é a gente fazer a nossa parte. De nossa parte, nós damos a garantia do calendário para apreciar isso. Apreciar a resolução, que está na comissão na CDR, portanto, com o compromisso de trazê-la para o plenário, e, ao mesmo tempo, acertar, vindo a medida provisória, acertar um calendário entre Câmara e Senado, um rito processual com certa agilidade, para nos permitir, por exemplo, começar agosto com esse alento. Quer dizer, vamos construir algo agora que é concreto. Portanto, esse é o momento que eu acredito que tanto o presidente Renan quanto o presidente Eduardo Cunha podem assumir, inclusive, um processo para uma concertação nacional. Essa pode ser a melhor contribuição para esse quadrante. Essa pode ser, inclusive, a verdadeira saída para a gente resolver, Paulo Paim, os problemas nossos, mais do que aquelas duas medidas provisórias, fatídicas medidas provisórias do ajuste. Mais do que o choro aqui de que vamos perder com o negócio do reajuste dos aposentados e tal. Então, portanto, esse é o caminho para a gente arrumar de uma vez por todas. Até porque, senadora Ana Amélia, se não fizermos isso, qual é a expectativa que tem Sartori ou que tem Rui Costa lá na Bahia? Na realidade, assim, eu estou falando a partir do meu estado. Meu estado até que tem uma situação fiscal razoável. Agora, inclusive, o governador conseguiu aprovar lá na Assembleia Legislativa, e, portanto, lei sancionada, em relação à questão dos depósitos judiciais. Significa mais 1 bilhão e tanto nos cofres do Estado. Mas mesmo assim é pouco, a diferença ainda está longe de ser alcançada. Então, portanto, para o governador Rui Costa projetar, pensar o ano que vem, é preciso, inclusive, que a gente diga como é que nós vamos trabalhar o ano que vem com essa questão do ICMS, com essa questão da judicialização desses processos. A Bahia vai continuar fazendo atração de investimentos ou vai continuar respondendo, meu caro Maranhão, a processos de São Paulo permanentemente no tribunal? Aí se a Paraíba, coitada, pega lá, faz o chamamento de alguém para instalar ali, sei lá, em Souza, ou qualquer outro canto da Paraíba, aí vem São Paulo no Supremo Tribunal Federal e disse, para, Paraíba, fica parado, não dá. Então, portanto, essa incerteza jurídica nós precisamos superar. Agora, eu acabei de dizer ali, meu caro senador Maranhão, o presidente Renan, essa decisão está conosco. Portanto, chegou a hora também de a gente chegar para o governo e dizer, o caminho pode ser esse. É um caminho que solucionará o problema, inclusive, dos estados do norte do país. Porque a gente fica, às vezes, tratando das coisas desse gênero, aí fala, não, nós vamos pegar aqui agora a política de incentivo, vamos fazer aqui, ali, acolá e tal. Eu fico imaginando, óbvio que eu tenho já as dificuldades de sobra na Bahia,
Mas imagine as dificuldades que enfrentam estados do norte. Infra, distância dos centros de consumo, tá? Ainda que tenhamos produção em Manaus, meu caro Paulo Paim, para aquilo sair de lá para cá é um custo elevadíssimo. Então, portanto, essa é uma condição que resolverá de uma vez por todas um dos graves problemas. Agora, nós queremos a garantia que não vamos ter mais fundos como a Lei Candir, meu caro senador Maranhão, como Vossa Excelência me dizia ali. Nós do Nordeste, por exemplo, perdemos a esperança com aqueles fundos de desenvolvimento do Nordeste. A Sudene, por exemplo, ela foi reinventada, mas eu acho que ela é mais fantasma do que qualquer outra coisa. O Denox virou um instrumento de ocupação de espaço e um canteiro de máquinas velhas abandonadas. Então, portanto, precisamos de uma política de desenvolvimento. Por isso que o senador Fernando Bezerra apresentou, inclusive, uma proposta correta, meu caro Elmar. Uma proposta de que a gente pudesse pensar aqui um fundo de desenvolvimento para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para você trabalhar enquanto uma política e não mais só o fundo. O fundo vem para complementar. Então, em boa hora, o senador Fernando Bezerra imaginou a possibilidade de a gente voltar a planejar nesse país, traçar as diretrizes, um plano de desenvolvimento. Sem plano de desenvolvimento não adianta ter fundo. Aí o fundo vai aplicar em quê? Para sair distribuindo dinheiro à toa? Então tem que ter algo encaixado com participação dos estados. Então acho que é importante isso e fundamental que essa decisão seja tomada. Então, diante de nós, agora se apresenta, inclusive, eu diria, uma possibilidade de solução. Não adianta ter assodamento, mas é necessário ter aqui posições para firmarmos compromissos. Compromissos de como apreciar. Se o governo vai mandar amanhã ou depois de amanhã uma medida provisória contendo as regras para a obtenção desses recursos via repatriar os recursos que estão fora do país, isso precisa ser feito de forma imediata, mas ao mesmo tempo, senadora Simone, nós precisamos ter a garantia de que os fundos serão criados, porque senão nós vamos aprovar a resolução do nada. Então, de nossa parte, eu acho que é correto a gente pegar e aprovar aqui e ali, mas ir criando a sinergia ou a simultaneidade entre os processos. O que é essa simultaneidade? É a gente ter a oportunidade de ver qual é a medida provisória que o governo manda, a gente aprova no mesmo tempo a nossa resolução e, em tempo conjunto, essa questão do Plano Nacional de Desenvolvimento associado à condição para abastecer, meu caro Maranhão, que é a preocupação que Vossa Excelência levantava ali. Criar o fundo e não dizer de onde virão os recursos, nem como nós vamos abastecer esses fundos, aí fica só o título. Recorre ao fundo, o negócio está tão fundo que a gente não consegue nem chegar. Já está profundo. Na profundeza, e aí, com todo o respeito, lá na profundeza do inferno, porque a gente nunca vai chegar nele. Então, portanto, é criar essas condições, romper essa barreira da desconfiança. Governadores, prefeitos desse país inteiro, eles já não têm mais confiança nessas propostas. Então, nós precisamos ter algo que passe longe da Lei Candir, que se distancie completamente dessa história da mendigância aqui em Brasília, para ficar ali com o pires na mão, e que tenha as condições efetivas do desenvolvimento regional. Para a gente não ficar também como aquela briga dos royalties do petróleo, que ficou todo mundo depositando a esperança que ia ter aquela distribuição, e terminamos não fechando uma proposta que pudesse ajustar. Ainda por cima, de forma até acelerada, e aí eu quero lembrar aqui, eu fui um dos que primeiro fiz a defesa desse negócio da criação da comissão especial para tratar essa questão do pré-sal, porque só fica todo mundo tratando isso de forma assodada. O pré-sal pode mudar, pode tirar a Petrobras daqui para ali, para acolá. Não se trata de uma mexida qualquer. Se trata, inclusive, de mexer na joia da coroa. Essa estrutura do pré-sal é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer aqui agora. Então, portanto, não dá para aprovar um projeto da noite para o dia como se fosse aparecesse com a varinha de condão a solução.
essas fontes do pré-sal, elas precisariam ser melhor pensadas, inclusive entrando nesse plano estratégico. É por isso que eu acho que foi correto, nós pegamos agora, vamos discutir com calma, que essa história de não vai abrir, não se trata aqui de dizer, não, nós estamos, o projeto, eu não estou acusando o projeto de ninguém de estar entregando essa nossa riqueza, mas eu quero tratar essa riqueza com todo cuidado, para que a gente possa fazer o bom uso da nossa grande ferramenta que é a Petrobras, que foi através dela que a gente, inclusive, chegou nessa riqueza, e, ao mesmo tempo, tratar com muito cuidado essa riqueza que a Petrobras tem possibilidade de tirar lá do fundo do mar ou, né, dessa chamada camada de pré-sal. Então, abaixo dessa camada de sal. Então, na realidade, o pós-sal ou o pré-sal, os dois, na realidade, não podemos tratar de forma assodada. Isso é necessário encaixar exatamente nessa nova estrutura. Por isso que a nossa parte aqui prioritária não era aprovar projeto agora mexendo na estrutura da Petrobras. A prioridade nossa aqui agora é aprovar projeto para criar as condições jurídicas para a gente resolver o problema do ICMS, o problema do desenvolvimento regional. Essa é a tarefa prioritária, essa é a tarefa preponderante, essa que deveria ser a principalidade da nossa ação. E aí fico até satisfeito, senadora Simone, porque conversei com o senador Renan ali e ele realmente terminou avaliando que essa é uma questão importantíssima e até disposto a montar esse calendário para a gente tratar essa matéria. Essa é matéria importante para a gente arrumar as contas de estados, municípios e desenvolvimento local no país. Com a palavra, Vossa Excelência. Walter Pinheiro, primeiro parabenizá-lo, parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Cheguei já no final, porque estávamos discutindo ali a reforma política, estávamos na comissão especial, mas pelo que pude apreender e depreender da sua fala, eu quero dizer, antes de mais nada, que eu comungo com Vossa Excelência em gênero, número e grau, no que se refere às duas questões apresentadas. Em relação à Petrobras, todos já sabem, meu posicionamento já me manifestei a respeito, no momento oportuno estarei falando novamente deste assunto. Em relação à questão tratada na primeira parte do pronunciamento de Vossa Excelência, em relação à unificação da alíquota de ICMS, a questão da reforma tributária, todos nós sabemos que temos que avançar, urge uma reforma tributária para este país mais justa, onde o povo brasileiro possa pagar menos impostos, ter serviços públicos de mais qualidade. Mas isso não pode ser feito à revelia, na pressa e muito menos nesse afogadilho, sem estarmos muito bem seguros de que os estados brasileiros não vão ser prejudicados. Comecei a dizer que o Brasil é um país das desigualdades. Não vou nem entrar nas desigualdades mais latentes e visíveis, mas é um país que também desiguala seus filhos em relação aos municípios e estados onde moram. Você mora no norte ou você mora no sul? Você mora no nordeste ou você mora no sudeste? E essa desigualdade, durante os anos, ela vem sendo tratada, acredito até que de forma correta. Estamos tendo índices, inclusive, que mostram o avanço e desenvolvimento da região nordeste, da região norte e centro-oeste. No que se refere à unificação da alíquota de ICMS, ela requer aí algum cuidado, principalmente nessa criação dos dois fundos, como Vossa Excelência disse. Gato escaldado tem medo de água fria. É preciso que esses fundos sejam constitucionais, não só o fundo de compensação para os estados, para que eles possam equilibrar as suas contas durante os primeiros anos e, com isso, depois criar alternativas, mas, principalmente, é isso que me preocupa. Nós temos que tomar o cuidado de não desindustrializar o interior do Brasil. E eu pergunto, que fundo será suficiente para que nós possamos continuar levando indústrias para gerar emprego e renda para a população do Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Qual é a quantidade? Só repatriar recursos será suficiente? Quanto custa para uma indústria atravessar 2.000 quilômetros do norte para chegar aos grandes centros consumidores com seu produto industrializado? Isso tudo nós não sabemos. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, dizer que eu fico muito feliz de participar, tendo Vossa Excelência como presidente da comissão que trata do Pacto Federativo.
dizer que o projeto do senador Fernando Bezerra vem em boa hora, vamos discuti-lo, aprovar, mas não vou votar. Há uma reforma tributária sem termos fundos garantidos e constitucionais, preservando os estados e os municípios mais distantes desse país. Tudo bem, senadora Simone. Acho que esse que é o aspecto importante que Vossa Excelência levanta. Nós estamos imbuídos em promover essa unificação, em fazer a reforma. Agora, reforma sem base não funciona. Reforma sem sustentação, sem garantias, e principalmente essa coisa da desconcentração da economia. E aí, assim, a economia foi concentrada no centro-sul desse país. Você pega ali sul, sudeste, e nós vamos tendo cada vez mais dificuldades desse processo. Então, nós estamos imbuídos nesse negócio, não tem nenhum problema. De nossa parte, o compromisso aqui é acelerar as votações. Agora, ninguém pisa no acelerador sem estar com pneu calibrado, com motor com boa potência, muito bem plantado, ou seja, com base. Porque senão a gente vai acelerar no nada. E aí nós vamos ou bater com a cara no muro, ou ir embora precipício abaixo. Então, não dá para isso. Não é essa aqui a chamada tocar aqui na base de vai, vota como quem produz qualquer coisa. Não é isso. Então, por isso a gente tem chamado o governo para conversar, diz, óbvio que nós também estamos fazendo pressão para o governo se mover, mas é necessário que o governo se movimente nessa direção. Uma parte está sinalizando com essa coisa de repatriar recursos. E aí, do OGU. Por isso que nós fizemos uma discussão na comissão, que a gente dizia, vamos fazer isso em setembro com calma, porque aí tem o agosto todo para o governo preparar o orçamento e dizer na sua peça orçamentária qual é a parte que ele está destinando para essa composição. E o terceiro aspecto é o aspecto, inclusive, do modelo de criação desses fundos, para a gente não repetir Lei Candir, para a gente, de novo, não cair nos velhos e conhecidos processos, já não deu. Então, nós vamos jogar para o próximo orçamento. Então, a matéria aqui decidida pela gente, ela tem que ser uma matéria que garanta a sua execução, independente de quem é o gestor, independente de quem é o ministro da Fazenda, independente de quem é o governante. Portanto, é algo que tenha perenidade, confiabilidade e capacidade de execução. Esses elementos são fundamentais. Nós não estamos lidando com brincadeira, nós estamos lidando com a situação de estados que se, inclusive, preparasse para a situação que é a situação do futuro. Ou seja, essa situação de gestão em cada canto do país está virando algo insustentável. Senadora Vanessa, e aí, senadora Amélia, eu vou concluir aqui a minha intervenção. Eu agradeço a parte e estava aqui já com intenção de fazê-lo, não fiz porque Vossa Excelência já está com tempo adiantado. Mas como a senadora Amélia tem sido benevolente com todos os que usa a tribuna, eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concede. E aqui para registrar que, senador, que Vossa Excelência tem sido, ao lado de alguns outros parlamentares da Casa, um parlamentar que mais trata desse assunto aqui no Senado, um dos que mais trata, sem dúvida nenhuma. A notícia que recebemos é que deverá sair uma medida provisória a tratar dos fundos. É a razão que ele traz à tribuna, tanto do Fundo de Compensação quanto do Fundo de Desenvolvimento Regional. Eu creio, senador, que esse é um bom caminho, visto que o convênio 70 do Conselho Nacional Fazendário, do CONFAS, ele já está positivamente bem costurado. E olhe que aqui fala uma representante do Estado do Amazonas, do único Estado do Brasil que é uma exceção diante do sistema tributário nacional, porque tudo o que acontece no Brasil com a Zona Franca de Manaus tem que ser diferente, porque esse foi o modelo que há mais de 50 anos conceberam para a nossa região. E é um modelo que vem dando certo, senador Walter. Agora, também não dá para dizer que esses incentivos fiscais, dados mesmo que a revelia da lei, mesmo com o sofrimento do meu estado do Amazonas, mas esses incentivos dados pelos governos, sobretudo das regiões mais carentes desse Brasil, não dá para dizer que não funcionou, porque funcionou. Funcionou. Salvou, né? Exatamente, desconcentrou.
a produção, como disse Vossa Excelência, como falou a senadora Simone, senador Walter. Então, nós temos que reconhecer. E, por isso mesmo, precisamos que esses novos fundos que nascem agora, Fundo de Desenvolvimento Regional e Fundo de Compensação, sejam fundos sólidos. Eu acho que o principal, os estados brasileiros já fizeram acordo, que é com o percentual das alíquotas interestaduais. Isso. O que nós precisamos agora são de 2 fundos sólidos, fundos que amanhã nenhum de nós tenha que vir à tribuna para dizer que está acontecendo o que aconteceu com a Lei Candir. Ou o governo entende isso ou a matéria não vai andar. Eu não tenho dúvida nenhuma. A matéria só anda, só avança, como diz Vossa Excelência, se houver segurança. Segurança para a União, mas, sobretudo, segurança para todas as unidades da Federação Brasileira. Então, eu cumprimento o senador Walter e Vossa Excelência, que sei que Vossa Excelência tem uma parte importante no avanço do debate em relação a essa questão, que é importante para o Brasil, é importante para os nossos estados, é importante que se dê esse novo passo rumo ao desenvolvimento, e a um desenvolvimento mais equitativo, não tão díspare entre uma e as outras regiões do Brasil. Então, parabéns pelo pronunciamento e, muito mais do que o pronunciamento, pelas suas ações, senador Walter Pinheiro. Muito obrigado, senadora Vanessa. Eu quero concluir, senadora Amélia, até uma das coisas que a senadora Vanessa colocou. Todo mundo, por isso que é esse negócio, guerra fiscal. Nós não fizemos guerra fiscal nenhuma. O que nós montamos no Amazonas foi uma fortaleza para se defender do ataque. Essa foi a salvação. Ora, se, por exemplo, toda a política de incentivo, que eu inclusive participei, senadora Vanessa, Vossa Excelência sabe disso, ativamente na Câmara dos Deputados, tanto é que o atual texto da lei de incentivo para aquela região, inclusive o texto é de minha autoria, na briga que travava no Congresso Nacional. Quer dizer, entendendo que, por exemplo, o caso dos incentivos a toda aquela zona franca de Manaus, ela tem não é só uma proteção para a floresta, é proteção, inclusive, para o povo daquela região. As oportunidades, como eu disse aqui, senadora Vanessa, tire um produto feito na Zona Franca e traga para o Centro-Sul. Qual o custo disso? A dificuldade. Toda a logística naquela região tem que ser aérea, portanto, muito mais caro. Então, para você fazer uma logística aérea, tem que ser produtos de valor agregado alto e de peso reduzido. Portanto, para você utilizar o que numa linguagem nesse setor se batiza muito, senador Vanessa, que é a barriga de avião. Então, portanto, ali tinha que estar uma indústria de valor agregado alto. Ora, para que essa indústria de valor agregado alto se deslocasse de diversos lugares do país e fosse para Manaus, sem incentivo, ia como? Ainda tem uma outra coisa, senadora Ana Amélia. Nada contra São Paulo, mas São Paulo tem 45 milhões de bocas, tem 45 milhões de consumidores, botando aí todo mundo, que a população toda, não resta a menor dúvida. Portanto, é uma diferença para os milhões de Manaus. Portanto, o próprio mercado consumidor está fora. Isso vale para a cidade de Ilhéus, na Bahia, quando montou o seu polo de informática, isso vale para a discussão do Piauí, quando tentou abrir. Por isso que nós brigamos, senador Almano, para ter uma universidade no interior do Piauí, a Universidade do Vale do São Francisco, para a gente levar conhecimento, agregar valor àquela produção local, descortinar de uma vez por todas, tirar, melhor dizendo assim, numa linguagem bem direta, todas as barreiras da frente. Então, portanto, esse é um aspecto fundamental para o que nós estamos discutindo. Nós queremos, efetivamente, que o governo dê o passo. Então, eu fico contente quando o ministro Levi vem, chama senador, vai cumprindo aquilo, inclusive, que até conversou com a gente, com a dose de atraso, mas pelo menos vai se mostrando. Eu fico até satisfeito, na medida que ele vem aqui ao Senado, ele procurou hoje o presidente Renan, se dispondo a mandar essa medida provisória. Portanto, já é, eu diria, um começo, senadora Ana Amélia. Agora é a gente fazer a nossa parte. Vamos fazer as tratativas, discutir, conversar com os governadores, conversar com o CONFAS e adotar medidas que nos levem efetivamente a consolidar esse caminho do desenvolvimento, mas do desenvolvimento regional desse país. Sem desenvolvimento regional, nós não teremos efetivamente nada.
E aí eu brinco muito com aquela história lá do Getúlio, quando ele diz assim, meu São Borja primeiro lá, pô. É isso. Então, se não conseguir botar para desenvolver localmente, não vamos chegar na União. Então, nós precisamos fazer isso para permitir que em todos os cantos do Brasil a gente tenha incentivo, desenvolvimento e, principalmente, geração de renda. Era isso, senadora Ana Bela. Muito obrigado.